Bom, a gente começa o programa com a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje o Supremo e o Congresso Nacional, abre aspas, abertos e transparentes. A declaração ocorreu na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada. Ele parou para falar com os jornalistas sobre temas como a crise do coronavírus e também a participação dele no ato deste domingo. Em um determinado momento, um dos apoiadores do presidente que acompanhavam a movimentação na portaria do Palácio gritou uma frase a favor do fechamento do Supremo. E Bolsonaro respondeu assim, ó, acompanhe. Aqui é democracia. Isso, muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço, por favor, que não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto. Isso. Transparente. Congresso aberto, transparente. Muito bem, presidente. Nós, o povo, estamos no governo. E lembrando que ontem, domingo, alguns veículos e também políticos tentaram imputar ao presidente um ímpeto golpista depois de uma manifestação popular ontem mesmo, no próprio domingo. O presidente deixou claro que a pauta do ato era a volta ao trabalho e povo na rua. Bolsonaro defende o relaxamento das medidas de isolamento social contra o coronavírus. O presidente também denunciou a participação de infiltrados no movimento. Solta aí, Robson. Qualquer movimento tem infiltrado, tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. Estavam lá saudando o Exército Brasileiro. Exatamente. É isso, mas nada. Todo Fora mundo isso, amarelo. É invencionice, é tentativa de incendiar uma nação que ainda está dentro da normalidade. Bom, tá aí, José Maria Trindade, começo hoje com você, então, o nosso giro depois do Augusto. Muita gente queria uma manifestação assertiva do presidente da República em relação àquilo que seria uma tentativa, uma iniciativa, um apoio a se fechar o Supremo Tribunal Federal e mesmo o Congresso Nacional. Tá aí. Silvio, olha, o presidente Jair Bolsonaro, Augusto, quer exatamente acumular a função de incendiário e de bombeiro. Na verdade é o seguinte, ele não resiste, eu já acompanhei aqui vários atos do presidente, ele não resiste à emoção de ver o povo gritando o nome dele, o chamando de mito, e ele sempre fica muito envolvido emocionalmente e quer saudar as pessoas. E não se preocupa em saber exatamente o que as pessoas estão fazendo ali e quem são aquelas pessoas. O certo é o seguinte, este grupo que defende intervenção militar, eles usam um artigo da Constituição que diz que é possível e tal, fazem umas manobras de interpretação jurídica, de hermenêutica, para dizer que é possível constitucionalmente fazer a intervenção. Enfim, esse grupo é conhecido aqui em Brasília, é realmente uma minoria, mas que é muito barulhenta. Está sempre presente em todas as manifestações e chegaram a acampar em frente ao Congresso Nacional. No domingo, além, evidentemente, desta manifestação lá no setor militar urbano, onde aconteceu uma solenidade do Dia do Exército, eles rodaram Brasília, fizeram carreatas, exatamente com as mesmas faixas de intervenção militar, de ditadura, com o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente não resiste a esse apelo, a esse grito, a esse afago, E é por isso que ele caiu nessa armadilha. Silvia, a reação foi muito pesada e intencionalmente. Toda vez que se fala em AI-5, que se fala em quebra da Constituição, a reação é muito pesada aqui. E em seguida o presidente Jair Bolsonaro veio dizer que, na verdade, foram infiltrados, que ele não defende o fechamento do Congresso. E na verdade, ele não foi, Ele não foi tão enfático assim de que defende o fechamento, de que quer ser um ditador. Mas ele aceita com muita naturalidade essas faixas que são, na verdade, atentados, sim, à democracia. E não adianta, o presidente da República é sempre presidente da República, em qualquer lugar que ele esteja. Portanto, a conclusão é esta, de que o presidente Jair Bolsonaro não consegue se conter quando houve ali o pessoal chamando o seu nome e o chamando de mito e tal, e ele sempre vai para a galera, como se diz. Perfeito, Zé. Lembrando que a gente sempre defende que os 3 pilares da Praça dos Poderes permaneçam sempre intactos. Diga lá, Augusto Nunes. Bom, não me convidem para nenhuma manifestação a favor do fechamento de qualquer das instituições, da supressão de qualquer dos 3 poderes. Estou fora. Acho que
no lugar do presidente Bolsonaro, né, como eu costumo dizer, sempre ressalvando que eu não estarei nunca no lugar do presidente Bolsonaro, eu não teria ido à manifestação e, se dependesse de mim, também a manifestação não seria feita diante do comando do Exército, né? Não sei exatamente qual foi o local, mas era um símbolo, né, das Forças Armadas. Quem pede intervenção militar, para mim, não está com o seu juízo perfeito, né? Estou falando agora dos manifestantes. Eles querem intervenção militar para quê? Eles não sabem como é que foi, como é que se deu o primeiro movimento de 64, o golpe, ou revolução, chamem do que quiserem. A substituição do presidente eleito, né? Embora tenha sido eleito para vice, era o sucessor legítimo do presidente Jânio Quadros, que renunciou, o João Goulart. Não sabem como foi esse período e não sabem, sobretudo, que o general Ernesto Geisel resolveu comandar a abertura lenta, gradual e pacífica, como ele chamava, que resultaria, como resultou na devolução do poder ao povo, que tem que eleger o seu presidente. Ele fez isso, sobretudo, para preservar o Exército. Ele era um general muito cioso aí da hierarquia, né, da imagem das Forças Armadas, que é sempre boa, em períodos de normalidade, como o atual, e ele percebia que o Exército estava sendo contaminado por vícios tipicamente civis. Basta dizer que um dos grandes, dos figurões civis do período militar foi o José Sarney. Poderia citar vários outros que surgiram naquela época. Quer dizer, com um civil desse aí não precisa nenhum militar golpista, já basta. Então é o seguinte, o Exército sofreu problemas com corrupção, houve casos de corrupção, sim, a censura não permitia que se divulgasse. Então eu vivo dizendo que esse movimento, o regime militar precisa passar para a história, precisa ser coisa de historiadores e a gente olhar para o futuro. Agora, olhar para o futuro e ainda enxergar como solução uma intervenção militar, isso é coisa de quem tem o cérebro estacionado no século passado, né? Na primeira metade do século passado, quando você resolvia todos os seus problemas com golpes militares, né? Resolvia problemas entre aspas. Nós estamos numa democracia que deve ser preservada, não há nada a fechar, nem Supremo, nem o Legislativo, não há presidente a substituir, falar em impeachment também é coisa de golpista. Agora, tudo isso que o presidente Bolsonaro disse hoje, ele poderia ter dito ontem, para impedir a reação oportunista por parte de muitos, a reação que houve. Porque se há os oportunistas, há também os genuínos democratas, aí como somos, preocupados com esse tipo de manifestação. Quem pede intervenção militar é marmanjo que precisa de babá. Porque eu não abro mão do meu direito de escolher o presidente. E o presidente Bolsonaro, que todos os manifestantes admiram, foi eleito no voto, nas urnas. Então, por que intervenção militar? Eles gostam de ver o presidente Bolsonaro no cargo em que está. Foi eleito pelo voto. Então, por que uma intervenção militar com o Bolsonaro chefiando para fechar os outros poderes? Isso não funciona. Isso não funciona. É babá de marmanjo que pede alguém que escolha por ele o homem providencial, que também não existe. Então, esse tipo de manifestação, nessa eu tô fora. Me incluam fora dessa, como dizia o Luiz Eduardo Magalhães. Tá? E que bom que o presidente Bolsonaro fez essas observações, eu repito, poderia ter feito ontem, fez hoje. E vamos parar com essa história de travarmos no Brasil a maior luta política
fora de ano eleitoral, de ano de eleição presidencial, a maior luta política que eu já vi em meio à maior epidemia dos últimos anos. Quer dizer, parem com isso. Vamos nos unir para resolver esse problema, vamos tratar da volta gradual ao trabalho, que esse sim é um horizonte a perseguir, e não uma intervenção militar. Isso não é hora. Se a manifestação se limitasse a pedir o abrandamento dessa quarentena que já está durando demais, e os outros países estão mostrando isso cada vez com mais... cada vez maior o número de países que vem mostrando isso, já começam a planejar a volta. Vamos tratar disso aí, parar de bobagens.